Boa noite, acho que já cumprimentei todos, mas graça e paz. Vamos continuar no nosso estudo no primeiro livro de Salmos, não é? E vamos para o Salmo 23. Vocês não se esquecem, hein? Espetáculo. Hoje estamos um bocadinho mais vazios, não é? Falta o nosso Mateus hoje, não é? Muito bem, meus amados. Seguros nas mãos do pastor, seria o título que poderíamos dar ao nosso estudo, ao nosso sermão, nossa mensagem. Há uma ligação bastante estreita, há uma conexão muito grande entre os Salmos 22, 23 e 24. No Salmo 22, que nós vimos a semana passada, ele apresenta-nos a pessoa de Jesus como o bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas. No Salmo 23, que vamos ver hoje, vamos ver que ele é o grande pastor que vive para as suas ovelhas. E, querendo Deus, quando nós regressarmos do Algarve, iremos ver o Salmo 24, onde ele é o supremo pastor que voltará para galardoar as suas ovelhas. Jesus é isso mesmo, já lemos hoje, é o bom pastor, o grande e o supremo pastor. Ele ama as suas ovelhas, ele cuida delas, ele deu a vida por elas e ele vai guiá-las até à casa do Pai, à bem-aventurança eterna. Sim, muitos teólogos reformados observam que estes três salmos, formam uma trilogia extraordinária acerca da pessoa do Senhor Jesus. Estes três salmos apresentam estes três aspectos do Messias: o pastor que morre, que vive e o rei que reina. Este pastor é o nosso Senhor e ele é suficiente para nós. Ele é um pastor e um Senhor que é suficiente para o seu povo. Talvez o Salmo 23 é provavelmente o salmo mais conhecido, talvez, de certeza, das Escrituras. Mas muitas vezes ele é lido de forma sentimental, até individualista, como se fosse apenas uma promessa de conforto emocional para os homens. Ele exige uma maior atenção. Reparem, eu não quero nesta noite falar-vos nada que vocês nunca tenham ouvido. Vocês entendem? Porque o que me compete não é trazer novidades para vocês. É ser fiel ao texto, como os irmãos entendem. Os irmãos percebem? Talvez vocês já ouviram o que eu vou falar. Ainda bem, se não ouviram, irão ouvir pela primeira vez. Mas os irmãos percebem? Não sei se vocês pensam nisso, mas um desafio para quem prega é os textos mais difíceis de nós pregarmos ou de nós ensinarmos é os mais conhecidos. Porque o que é que passa pela nossa cabeça? Toda a gente já ouviu, não é? E nós somos tentados a trazer alguma coisa que ninguém ouviu. E estando eu nesta minha tentação, não é? O Senhor disse: não, mas tu não precisas de levar o que ninguém ouviu. Tu precisas de levar o que eu disse, o que está no texto. O autor é Davi. Davi foi rei, mas antes de ser rei, ele era o quê? Ele era pastor de ovelhas. Bem, ele conhecia muito bem os perigos dos campos. E mais do que conhecer os perigos dos campos, ele conhecia a fragilidade das ovelhas, não é? E ele sabia muito bem a responsabilidade de ser pastor. Esta imagem do Salmo 23 esta imagem passa para nós. Ela descreve-nos o relacionamento entre Deus, esse pastor, esse Senhor que é pastor, e o seu povo. Esta coisa de pastor
em termos bíblicos, meus amados, ele percorre toda a Escritura. Deus é aquele que pastoreia Israel, nós vimos isso. Os reis de Israel deviam pastorear Israel como pastores e não como reis, vocês entendem? Fala-nos que falsos pastores seriam condenados. As Escrituras falam muito sobre isso, sobre pastores. Deus prometeu que levantaria, que traria o pastor perfeito, e isso aconteceu já, não é? E como o Levi já leu, a pessoa do Senhor Jesus, o nosso Salvador, Ele é o bom pastor. Portanto, o Salmo 23 que nós iremos ler, ele não fala apenas de Davi, não é? Ele aponta-nos para um cuidado de Deus, o Deus do pacto, o Deus da aliança, um cuidado pactual de Deus, que depois alcança o seu verdadeiro cumprimento na pessoa de Cristo. Porque o Senhor é o pastor do seu povo, meus amados. Então Ele supra as suas necessidades, Ele preserva o seu povo, Ele sustenta-o nas suas aflições e, como o próprio Salmo nos indica, Ele conduz-nos à glória. Amém? Conduz-nos à comunhão eterna com Deus. Vamos fazer a leitura então do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos ao Senhor mais uma vez em oração. Gostava de te desafiar a que inclinasses a tua cabeça, fechasses os teus olhos e dê ao Senhor para que abra o teu coração. Vamos orar, meus amados. Paizinho santo e gracioso, nós te agradecemos mais uma vez pelo privilégio que temos de estarmos reunidos diante da tua palavra. Senhor, pedimos-te que o teu Espírito Santo abra os nossos olhos para compreendermos as Escrituras. Inclina os nossos corações à obediência e exalta Cristo diante de nós. Senhor, nós somos sempre tentados nisto. Livra-nos das distrações. Senhor, livra-nos também até do nosso próprio orgulho, da dureza do nosso coração. Dá-nos ouvidos para ouvir, uma mente para compreender, Senhor, e fé, confiança, para praticar aquilo que vamos aprender. Que a tua palavra nos console, nos corrija, nos fortaleça, que ela nos transforme para a glória do teu nome. Senhor, que no final deste culto possamos todos e cada um dizer que estivemos na tua presença e ouvimos a tua voz. Oramos estas coisas agradecidos no nome do Senhor Jesus. E todos podemos dizer amém. Podemos ficar sentados, meus amados. Vamos começar então. Bom, de verdade, o Salmo 23 é talvez não, de certeza ele é o texto mais lido no mundo. Nas palavras de Alan Herman,
ele diz que é bem provável que nenhum salmo seja mais conhecido ou mais amado universalmente do que este. William MacDonald chega a dizer que o Salmo 23 é talvez o poema mais amado de toda a literatura, não só cristã, vocês entendem, mas de toda a literatura universal. Ele é um reservatório, meus amados, inesgotável de consolo para o povo de Deus. Dessa fonte jorra de uma maneira abundante refrigério para aqueles que se encontram cansados. Nele encontramos força quando estamos fracos, alegria quando estamos mais abatidos, mais tristes. Talvez ele é um dos primeiros salmos que ensinamos às crianças e elas o decoram. Mas ele também é um dos textos mais lidos, junto a um leito onde alguém se encontra enfermo. E ele é o texto, ou um dos textos mais usados numa cerimónia fúnebre. Este salmo não é uma coisa qualquer, meus amados. Amém, meus amados? Derek Kidner, creio que é assim que se diz, ele afirma que a simplicidade deste salmo tem uma tremenda profundidade e uma força dentro dele. A sua paz e a paz que encontramos neste salmo não é uma fuga, nada disso. O seu contentamento não é algo normal. Nele encontramos disposição para enfrentar as nossas trevas. Encontramos coragem para enfrentarmos ataques iminentes que muitas vezes vêm à nossa vida. E o seu ponto mais alto, o seu clímax. Nele revela um amor que não acha satisfação em qualquer outra coisa, em nenhum bem material, só no próprio Senhor. Diz: o Senhor é o meu pastor. Nas palavras de Spurgeon, de Charles Spurgeon, ao comentar e ao falar sobre este salmo, ele diz que neste salmo a trombeta da guerra dá lugar à flauta da paz. O teólogo e professor William MacDonald, que já citei, citando um comentador bíblico, ele até poderia ter usado, ele até dá aqui uma boa sugestão para um esboço de um estudo deste salmo. Ele divide o salmo assim, dos versículos 1 a 3, eu não vou usar este esboço, mas quem está a escrever e quem gosta de se debruçar e estudar e meditar, o segredo de uma vida feliz, dos versículos 1 a 3, todas as necessidades são supridas. Nos versículos 3 e 4, o segredo de uma morte feliz. Todos os medos, todos os temores são removidos. E no versículo 6, nele encontramos o segredo de uma eternidade feliz. Todos os desejos são satisfeitos. Bom, vamos avançar. Versículo 1, porque é que o Senhor pode ser o nosso pastor? Davi apresenta-nos as credenciais do Senhor e mostra-nos, então, com uma grande eloquência, porque é que o Senhor pode ser o nosso pastor. Vejamos então. Em primeiro lugar, porque Ele é o Deus autoexistente. Reparem, diz o versículo 1, o Senhor é o meu pastor. Esta palavra Senhor, um escritor muito conhecido, Charles Swindoll, diz que este nome divino é o nome que é derivado do verbo hebraico ser e procede daquela identificação do próprio Deus a Moisés. Os irmãos lembram-se? Em Êxodo 3,14, disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros.
Deixem-me dar-vos uma breve explicação. Quando Moisés perguntou qual era o nome de Deus, o Senhor respondeu: eu sou o que sou. Esta declaração revela que Deus é eterno, que Ele não teve começo, nem terá fim. Revela-nos a autoexistência de Deus, Ele não depende de ninguém para existir. Ele é imutável, Ele não muda com o tempo. Ele é soberano, Ele é completamente independente da criação. Ele é fiel. Ele será sempre tudo o que Ele prometeu ao seu povo. O nome divino aqui é Yahvé, frequentemente traduzido nas nossas Bíblias por Senhor. Está ligado a esta revelação. Na teologia reformada, na nossa teologia, Êxodo 3,14 é um dos textos mais importantes sobre a aceidade de Deus. Diz: Domingos, o que é isso? Aceidade. Aceidade mostra-nos que Deus existe por si mesmo e mostra-nos a sua imutabilidade. A aceidade é um dos atributos mais profundos e majestosos de Deus. A palavra vem do latim ace, que significa de si mesmo ou por si mesmo. Quando afirmamos que Deus possui aceidade, queremos dizer que Deus existe por si mesmo, não depende de ninguém para existir, para viver, para agir. Ele não recebeu vida de ninguém, Ele não foi criado, Ele não necessita de nada fora de si mesmo. A ideia aqui, quando Davi escreve, é que Yahvé é o ser autoexistente, o Deus que realmente existe, em oposição a outros deuses falsos que não existem. Não se entende? Queremos que Davi escolhe este nome. E ele escolhe este nome acima de... Ele podia ter escolhido o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o Elohim, o Deus Altíssimo, o El Olam, o Deus Eterno. Estes e muitos outros títulos de Deus estavam à disposição de Davi. Ele conhecia-os. Mas o rei Davi escolheu Yahvé, o Deus autoexistente, o Deus imenso, eterno, imutável, onipotente, onipresente, onisciente, transcendente, Deus soberano. O Salmo 92 diz: de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Como ensinava João Calvino e muitos teólogos reformados, ele diz-nos que Deus possui vida em si mesmo, Deus possui glória em si mesmo, felicidade em si mesmo, suficiência em si mesmo. Ele é o único ser que pode dizer verdadeiramente: eu sou. Eu sou. Muito bem, meus amados. Em segundo lugar, a pergunta porque é que o Senhor pode ser o nosso pastor, nós poderíamos ver porque Ele é o nosso Deus pessoal. O Senhor é o meu pastor. Não é? Ele não é o Deus distante dos filósofos, nem o Deus fraco, cheio de caprichos, dos místicos, do misticismo, aqueles deuses todos. Muito menos um Deus vingativo, como eram os falsos deuses das mitologias. Ele é o Deus pessoal, é o meu Deus, o Deus presente. O que nós hoje sabemos, esse Deus que se fez carne, que se tornou um de nós, que nos amou, que se manifestou, que nos buscou, que foi Ele que veio à nossa busca, que nos conquistou.
Foste conquistado por Ele. Este é o nosso Deus. Este é o meu Deus, é o teu Deus. Que nos remiu, que entrou na nossa vida, que reina no nosso coração. Ele não é o Deus da experiência dos outros. Ele é o meu Deus. Ele é o Emmanuel. Mateus capítulo 1, versículo 22 e 23. Diz assim: ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, pelo Senhor, por intermédio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. Meus amados, o maior presente do Evangelho não é apenas o perdão dos pecados, mas é a presença do próprio Deus em Cristo. Jesus é o meu Deus, é teu Deus, é o Emmanuel, o Deus conosco, o Deus que está conosco em todo o tempo. No Salmo, o Deus que está conosco no vale, o Deus que está conosco na nossa caminhada, o Deus que está conosco e estará sempre conosco por toda a eternidade. Este Senhor, este Eu Sou, este Deus transcendente, onipotente, onipresente, onisciente, este Deus soberano é o meu Deus. Tu podes dizer, Ele é o meu Deus. Amém, meus amados? O meu Deus. E o meu Deus está presente, é esse Emmanuel, é esse Deus conosco, esse Deus em nós, e esse Deus em nós que está em nós por toda a eternidade. Percebes a segurança de Davi? O Senhor é o meu pastor. Em terceiro lugar, Ele é o Deus da provisão. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Na verdade, este Yahvé, este Senhor, é a nossa provisão. Como nós temos falado tantas vezes e nunca é demais voltar, meus amados, a nossa maior necessidade não é de coisas, é do próprio Deus. Ele é a nossa provisão. Spurgeon diz que se o pecador está longe de ficar satisfeito, o Espírito gracioso habita no palácio do contentamento. Os irmãos entendem? O homem natural está longe de estar satisfeito. Mas o Espírito gracioso que veio habitar em nós, habita no palácio do contentamento. Pode-nos faltar isto, aquilo ou outro. Paulo dizia, já aprendi a estar contente em toda e qualquer circunstância. Porquê, Paulo? Não, o Espírito gracioso. Spurgeon diz, o Espírito gracioso habita no palácio do contentamento. O Salmo 73, 25 diz algo que nós bem conhecemos. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Meus amados, é isso que nós encontramos, é esse espírito que nós encontramos aqui no Salmo 23. O crente aprende a encontrar satisfação em Deus, no seu Senhor. Davi diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Preste atenção, ele não diz, tenho tudo o que quero. Ele diz isso? Davi não diz isso. Davi não diz, o Senhor é o meu pastor e eu tenho tudo o que quero. Não. Não. Davi diz, tenho tudo o que preciso, porque tenho o pastor. O segredo do nosso contentamento, o segredo de vivermos uma vida alegre, vocês entendem, meus amados? Não é possuir muita coisa. Sabem o que é? É ter o pastor. É possuirmos, vocês entendem a palavra? É possuirmos em nós o pastor. Nós podemos dizer que ele é o Yahvé Roy, o meu pastor pessoal. Isso não está a querer nos dizer apenas, Davi não está a chamar apenas
Deus de guia. Ele não é só o nosso guia, de ajudador, aquele que me ajuda, que me protege. Ele está a afirmar o próprio Deus, esse Yahvé, esse eu sou, cuida de uma forma pessoal de mim. Ele é o meu pastor. Ele é tudo isso, mas Ele cuida. Vocês percebem a diferença? Não é? Ele cuida de tudo, sim, bom, mas Ele cuida de uma forma pessoal de ti. Ele cuida pessoalmente de cada um de nós. Tu podes dizer, o Senhor é o meu pastor. Eu posso dizer, o Senhor é o meu pastor. Ele cuida pessoalmente de mim. Eu sei que Ele cuida de todos nós, sim, mas Ele cuida de mim. Quando Davi declara, o Senhor é o meu pastor, ele estava a confessar que o Deus eterno, o Deus da aliança, o Deus que tinha uma aliança com o seu povo, cuidava pessoalmente dele. Percebes? Dele. Cuida de mim. Ele é o Jeová Jiré, o pastor que provê às nossas necessidades. Este termo acontece em Gênesis 22, com Abraão. E pôs Abraão por nome àquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se até ao dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Quando Abraão está ali para entregar o filho em sacrifício, não é? E o filho, quando eles sobem, olha para o animal que está a carregar a lenha para o holocausto, olha para o fogo, olha para o pai e diz: onde é que está onde é que está o animal? Porque Isaac estava a perceber que era ele que ia lá. E Abraão, sem saber nada mais do que saber que o Senhor era o pastor dele. O Senhor, ele responde, o Senhor proverá. E Hebreus a trazer-nos, a carta aos Hebreus a trazer-nos a revelação disso, com o que se passava em Abraão. Ele diz, Abraão acreditava que se fosse preciso, Deus o suscitaria dentre os mortos. É por isso que Abraão não diz, eu estou aqui só quando foi chamado para... Quando ele está com o cutelo levantado e o Senhor chama, Abraão! E ele diz, eis-me aqui. E quando ele olha, estava lá o substituto. Para Deus não havia o substituto, o filho dele foi mesmo morto por nós. Para Abraão houve substituto. Para ti, para Isaac houve substituto. Para ti e para mim houve substituto. Porque ele é o Jeová Jiré, o Deus da provisão, o Deus que provê. O Jeová Shalom, o pastor que me faz descansar nas jornadas mais árduas da minha vida. Em Juízes 6:24, diz, então Gedeão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou o Senhor é paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra dos Abiezeritas. Bem, poderíamos ir por aqui adiante. O Jeová Rafa, o pastor que nos sara das nossas doenças. Sei lá, por aí fora, não vamos... Uma coisa nós sabemos, quando o Senhor é o nosso pastor, e hoje sabemos que esse Senhor é Jesus, quando Jesus é o nosso pastor, nada nos faltará. Ele nos dá descanso, Ele renova as nossas forças quando estamos exaustos. O Senhor anima-nos nas horas mais difíceis da nossa vida, honra-nos, coroa-nos de alegria no meio da nossa aflição. Ele toma-nos nos braços e recebe-nos em glória. Quando Jesus é o nosso pastor, meus amados, podes ter a certeza que não te falta provisão.
Essa provisão é completa. Louvado seja Deus por isso. Nós podemos ter descanso, ainda que às vezes nós temos direção, nós estamos justificados, temos paz nos nossos vales, temos vitória sobre os inimigos, temos essa alegria transbordante. Estamos sempre acompanhados na nossa jornada. Todos nós sabemos que a maior e mais lotada, mais cheia de gente, prisão que existe no mundo é a prisão do crer. Não sei se tu já percebeste isso. Nenhuma prisão tem lá tanta gente. Nenhuma prisão é tão opressiva. E mais do que isso, nenhuma é tão permanente. É sempre assim. A maioria dos que lá estão nunca saem. Nunca se escapam. Muitos dos que estão aí na prisão do querer nunca são soltos. Está sempre a querer alguma coisa. Sempre queremos algo maior. Sempre queremos algo mais bonito, mais rápido, um novo emprego, um novo carro, uma nova casa. Muitos. Um novo isto, um novo aquilo, um novo outro. Mas a verdade que nós aprendemos no Salmo 23 é que só o Senhor é capaz de saciar os anseios da nossa alma. Meus amados, só quando nós conhecemos o Senhor do Salmo 23 é que podemos dizer: o que eu tenho em Deus é maior do que eu não tenho na vida. É muito maior do que isso. O pecador corre a vida inteira atrás da satisfação e nunca alcança. O crente, como nós, encontra Cristo e descobre que o pastor é suficiente para todas as necessidades da sua alma. Porque é que nós precisamos do Senhor como nosso pastor? Deixem-me imaginar aqui um pouco. Davi podia muito bem ter pensado numa figura muito mais apropriada. Davi podia ter dito: o Senhor é o meu comandante. Eu sou o seu soldado. Como ele era músico, dizer: o Senhor é a minha inspiração. Eu sou o seu cantor. Como ele era rei, podia dizer: o Senhor é o meu rei. Eu sou o seu embaixador. Podia ter feito isso. Mas porquê é que Davi decidiu escrever e escolheu descrever-se a ele próprio, não como um soldado, um cantor, um embaixador, mas como ovelha? Como ovelha. Porque talvez Davi tinha percebido que acerca dele algumas coisas que se calhar nós não percebemos. Deixem-me. Em primeiro lugar, Davi conhecia Isaías 53:6, onde o profeta Isaías diz que todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desvia
pelo seu próprio caminho. Um livro de um autor também muito conhecido, Max Lucado, uma altura que eu tinha quase todos os livros dele. Há um livro dele que é Aliviando a Bagagem, que é sobre o Salmo 23. Ele menciona, é interessante que ele menciona 7 razões pelos quais a ovelha é um animal vulnerável e precisa de cuidados do pastor. E Davi percebeu que a ovelha não era tão diferente dele mesmo. E Davi percebeu que a ovelha é um animal que é incapaz de cuidar de si mesmo. As ovelhas são ingênuas, meio tolas. Se elas forem deixadas à sua própria sorte, elas são presas fáceis para os predadores. E Davi sabia isso. E Davi sabia isso acerca da ovelha. E ele sabia isso acerca dele mesmo. Não sei se tu sabes, mas eu concordo com o Max Lucado. A ovelha é indefesa. Já repararam? A ovelha não possui garras. Não tem aqueles dentes afiados para morder, para atacar. Não pode morder. Não é rápida a correr. Vocês entendem? Para apanhar. Nem para apanhar os outros, nem para escapar do perigo. E Davi percebeu isso na ovelha. E percebeu isso dele mesmo. Ou não seremos um pouco assim? Talvez somos. Talvez somos. Outra coisa que a ovelha não faz, que outros animais fazem, é a ovelha não se consegue limpar ela própria. Um gato, quem tem gatos aqui, ou sabe o quê? O gato lava-se ele próprio, ou não? Lava-se. O cão, nós conseguimos ver pássaros a tomar banho, ursos nos rios, mas as ovelhas sujam-se e não se conseguem limpar. Davi viu isso na ovelha. Isso não. Bom, interessante. Não sei se vocês sabiam, mas a ovelha é míope. A ovelha vê muito mal. Muito mal. Muito mal. A ovelha vê muito mal à distância. A ovelha não enxerga os perigos. A ovelha, percebe? Só vê ali. E se calhar, a gente somos assim parecidos com a ovelha, não somos? Davi tinha razão, não é? A gente só vê ali, não é? Agora, não é? É. Não enxergam os perigos, não veem o abismo, não se apercebe da aproximação do predador. Tem uma visão curta. Eles não enxergam com clareza à distância. Outra coisa que a ovelha é, sabes o que é? E esta digo que é só a ovelha, não digo que é tu, não digo que és tu também. E eu posso dizer a mim próprio que se me chatear é comigo, não há problema. Mas a ovelha é teimosa. A ovelha é teimosa. Não sei se tu dizes, eu não. Bom, ok. A ovelha é teimosa. É por isso que Davi diz que muitas vezes o pastor precisa de ouvir o quê? Precisa de usar o quê? O cajado e a vara, porque ela é teimosa. Teimosa. Não é? Quantas vezes o pastor não precisa de usar o cajado para tirar a ovelha lá do abismo? Porque ela teima em se desgarrar do rebanho. O rebanho vai para ali e ela quer ir. Ela quer ir para ali. Não é?
A ovelha é teimosa. Eu sei que vocês não são este tipo de ovelha, são outro. A ovelha gosta de andar longe do pastor. Não, vocês gostam de andar perto do pastor. Não estou a falar de mim, estou a falar do Senhor Jesus. A ovelha gosta de andar longe do pastor. Ah, o pastor tem que ir, né? Às vezes tem que apanhar, né? A gente gosta da imagem, não é? Mas o pastor só faz isso porque teimosa. E ainda por cima o perigo que é, porque a ovelha não tem nenhum senso de direção. Se elas são deixadas sozinhas, elas podem cair em abismos, seguir por trilhas perigosas. Sendo assim, o caminho da ovelha é o quê? É o pastor, não é? Ou seja, é assim como o Dani. O Dani entra no carro, coloca o GPS e ele vai para qualquer lado. Mas é com o GPS. Ele vai para casa com o GPS. Não é? A mulher está a confirmar que sim. O GPS da ovelha é o pastor. A ovelha tem coisas, tem dotes nela que podem ser a sua ruína. Vocês sabiam que a lã da ovelha pode ser um peso mortal para ela quando ela entra dentro da água? E o peso da sua lã puxa para o fundo. E ela pode morrer se ninguém a for lá e a resgatar. Não sei se tu te percebes, mas há coisas que tu tens em ti que te puxam para o fundo. Não é? É por isso que é preciso. Vamos ver aqui a seguir rapidamente 3 privilégios que as ovelhas que têm o bom pastor podem desfrutar. Suprimento das necessidades, companhia nas adversidades e comunhão para a eternidade. Vamos ver mais ao detalhe ainda cada um deles. Temos pleno suprimento para as nossas necessidades. Jesus é o nosso pastor. Como eu já vos disse e lemos já, ele chamou-se a si mesmo de bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Hebreus 13:20 diz: ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Pedro vai dizer: ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. É verdade, meus amados, como nós acabamos de ver, embora como ovelhas todos nós sejamos frágeis, miúpes, inseguros, inclinados a nos desviarmos do aprisco. Meus amados, na pessoa bendita de Jesus, o bom, o grande, o supremo pastor, nós temos alimento, como vimos no Salmo, água, repouso, temos refrigério, temos direção. Jesus não é apenas o nosso grande provedor, Ele é a nossa melhor provisão. Ele não nos concede paz apenas no meio das nossas lutas e das nossas tormentas. Ele é a nossa paz. Ele não nos dá só a paz, Ele é a nossa paz. Jesus não é simplesmente aquele que nos guia pelas veredas da justiça. Ele é a nossa justiça. Ele não é apenas pastor, Ele é o nosso pastor. Amém, meus amados?
aquele que está assentado no trono e tem as rédeas da história nas suas mãos, é esse que pastoreia a nossa alma. Alimenta-nos com a sua graça e fortalece-nos com o seu poder. Sendo assim, como nos diz João 17,3, conhecê-lo é a própria vida. A vida eterna é esta, que te conheçam. Não é? Conhecê-lo é a própria vida, meus amados. Andar com ele é a nossa maior bem-aventurança. Glorificá-lo é a razão da nossa vida. Fazer a sua vontade deve ser a maior de todas as nossas metas. Portanto, como Davi, acho que nós podemos levantar a nossa voz e dizer que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele nos faz repousar em pastos verdejantes, leva-nos para junto das águas de descanso. Ou seja, temos todo o suprimento, não há nenhuma falta à ovelha deste bom pastor. Ela tem todos os suprimentos, o repouso, o descanso. Ele é aquele que nos conduz a pastos verdes, a águas tranquilas. Outro pormenor que eu gostava de deixar convosco acerca de ovelhas é que aquelas recusam deitar-se quando elas têm fome. E elas não bebem água quando a corrente é muito forte. Elas precisam do pastor que vá à frente delas, que encontre o lugar onde as águas são mais tranquilas, para que elas possam saciar a sede. Ele refrigera a alma. Meus amados, quando a ovelha, como nós víamos, fica ferida, cai num abismo, o pastor resgata, restaura, leva em segurança para o aprisco. As ovelhas do bom pastor sempre encontrarão nele perdão, cura e restauração. Schwindel, mais uma vez, citando, descreveu o seguinte: quando a alma fica triste, o Senhor a refrigera. Quando é pecadora, Ele a santifica. Quando ela é fraca, Ele fortalece. É Ele que faz. Os seus ministros não podem fazer se Ele não fizer. As palavras dos ministros não têm eficácia por si só. Só o Senhor pode refrigerar a alma. Amém. Em terceiro lugar, uma firme instrução de justiça. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Meus amados, as veredas da justiça são caminhos planos, retos, certos. Não são aqueles caminhos, aquelas vias sinuosas e perigosas. Meus amados, Deus não nos adverte simplesmente contra o mal. Ele também nos guia nos caminhos da justiça. E Ele faz isso não porque nós merecemos, mas Ele faz isso por amor do seu santo nome. No Senhor, o nosso pastor, nós temos a companhia que nos consola nas nossas adversidades. Como tu e eu bem sabemos, a vida cristã não é uma jornada nada fácil, meus queridos. Quantas vezes nós não cruzamos desertos, vales profundos, atravessamos esses mares bravios, revoltos, enfrentamos ventos contrários tantas vezes na nossa vida. Mesmo assim, quando nós andamos por esses vales da sombra da morte, não precisamos ter medo. E não é porque somos fortes ou que os perigos que nos rodeiam sejam irreais, sejam da nossa imaginação. Não, são reais.
Mas porquê é que nós não precisamos ter medo? Porque a nossa confiança decorre do facto de Jesus estar connosco em todas as circunstâncias e em todo o tempo. Não precisamos ter medo dos adversários que nos ameaçam, pois o nosso pastor nos dá a vitória sobre eles. Não precisamos ter medo do fracasso, da vergonha, às vezes do vexame, pois o nosso pastor nos honra, ungindo-nos a cabeça com óleo. Não precisamos ter medo da tristeza que quantas vezes anda ali rondando a nossa alma, pois o nosso pastor oferece-nos uma alegria tremenda, fazendo o nosso cálice transbordar. 5 promessas são feitas à ovelha do bom pastor. Em primeiro lugar, coragem diante dos perigos. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. A ovelha recebe aqui a promessa de ajuda, mesmo num momento mais difícil da vida. A morte traz na sua bagagem os seus medos, os seus temores. Na verdade, a morte é o rei dos terrores. É o único e o último inimigo a ser vencido. Mas ela pode até espreitar. O mal até nos pode encurralar. Mas, meus amados, não precisamos ter medo. Reparem que o salmista, Davi, retrata a morte como uma sombra, como uma escuridão profunda. E ele sabia bem disso. O pastor passava com as suas ovelhas, não raramente, por aqueles veredas, aqueles desfiladeiros estreitos, por grutas profundas, onde a escuridão era uma coisa medonha. Mas mesmo nessa escuridão, as ovelhas não precisavam de ter medo. O pastor estava com elas. Desculpem-me, mas vou citar novamente Spurgeon, príncipe dos pregadores. Ele escreveu assim: é digno de destaque que não é vale da morte, mas o vale da sombra da morte. Pois a morte, em sua essência, já foi afastada, permanecendo só a sua sombra. Alguns dizem que quando há sombra tem de haver luz em algum lugar. E eles estão certos. A morte fica ao lado do caminho no qual temos de viajar. A luz do céu que brilha nela lança sombra no nosso caminho. Alegremo-nos, porque há luz do outro lado. Ninguém tem medo da sombra, pois a sombra não pode ter o caminho do homem, nem sequer por um momento. A sombra de um cão não nos pode morder. A sombra de uma espada não nos pode ferir. A sombra da morte não nos pode matar. Não tenhamos medo, dizia Spurgeon. Presença divina no meio das aflições, porque tu estás comigo. A ovelha passa por os vales da sombra da morte, mas ela tem a presença do Senhor. Como crentes enfrentamos tanta coisa, meus amados, tantas tempestades, tanta tribulação, mas temos a presença do Senhor conosco. A presença do anjo do Senhor. Em Atos 27, 23, no meio daquela tempestade, Paulo vai dizer: porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Meus amados, como nós sabemos pelas Escrituras e às vezes pela própria vida, sabemos que o crente é capaz de enfrentar fornalhas acesas, mas também sabemos que em cada fornalha acesa aparece o quarto homem para aplacar o poder do fogo. Às vezes o crente é jogado na cova dos leões, mas também aparece o anjo do Senhor para fechar a boca dos leões. Em outras palavras, nem sempre Deus nos livra dos problemas. Às vezes Ele livra-nos nos problemas. Como nós líamos no domingo, Romanos 8:37, em todas, não é evitando estas coisas, é em todas estas coisas. Porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Ele é o consolo nas tristezas da vida. O teu bordão e o teu cajado me consolam.
A vara e o cajado são meios pelos quais o pastor protege e dirige as suas ovelhas. Eles são as insígnias do soberano e bondoso pastor. Deixem-me mostrar-vos rapidamente o que é uma insígnia. Uma insígnia é um símbolo de autoridade e função. Deixem-me dar exemplo. Por exemplo, uma coroa identifica o rei. O cetro identifica um governante. A vara e o cajado identifica o pastor. Com a vara, o pastor afugenta os inimigos. Com o cajado, ele guia e resgata as suas ovelhas. Como Jesus, como Isaías o descrevia, o homem de dores, ele sabe melhor do que ninguém como atender às necessidades de um coração abatido. Eu não sei muito bem como é que se pronuncia este nome, que é estrangeiro, mas Piorman, na mesma linha deste pensamento, ele diz que a vara consola porque força os inimigos, como lobos e leões, a baterem em retirada. E o cajado consola porque é usado para guiar a ovelha no meio dos obstáculos e até para a retirar de algum buraco ou alguma ribanceira onde ela possa ter caído. Em suma, a vara e o cajado do pastor garantem a segurança e acalmam os medos da ovelha. A vara lembra-nos que Cristo é poderoso para guardar o seu povo. O cajado lembra-nos que Ele é amoroso para nos conduzir. Por isso, as mesmas mãos que governam o universo são as mãos que conduzem cada uma das suas ovelhas até à casa do Pai. Em quarto lugar, provisão diante dos adversários. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Davi agora aqui muda alguma coisa. Davi passa da figura do pastor para a figura do anfitrião. Passa do campo para a casa. A cena muda de alimento e água destinados a ovelhas para um banquete farto para humanos. Deus é muito mais do que um pastor que cuida das necessidades das ovelhas. Ele é também um rei anfitrião que prepara um banquete para os seus hóspedes diante dos seus adversários. Meus amados, percebendo um bocadinho o que é a hospitalidade oriental, ela garantia a segurança dos seus hóspedes, pois um hóspede não podia ser atacado pelos inimigos se estivesse debaixo da tenda do seu anfitrião. William MacDonald, este teólogo, diz que na mesa do anfitrião divino estão espalhadas todas as bênçãos espirituais que o pastor comprou para nós com o seu precioso sangue. Além disso, a mesa traz todas as bênçãos que temos em Cristo, embora estando rodeados por inimigos, nos alegramos com essas bênçãos. Paz e segurança. Romanos 8,17 diz: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Paulo está a ensinar-nos que todos que foram adotados por Deus em Cristo recebem uma herança espiritual. Isto não significa que nos tornamos iguais a Cristo. Cristo permanece o Filho eterno, o primogênito, o Rei soberano. Mas pela união com Ele participamos da herança que Ele próprio conquistou. Novamente Spurgeon, que chama-nos a atenção para o facto de que o homem bom também tem inimigos. O homem bom tem inimigos e que não seria como o seu Senhor se não os tivesse. Se não tivéssemos inimigos, poderíamos até temer não sermos amigos de Deus. Pois as Escrituras, em Tiago 4,4, diz que a amizade do mundo é inimiga de Deus. É para desconfiar. É para temer se tu não tens inimigos. Eu não tenho inimigos. Não. Spurgeon diz: o homem bom tem inimigo. E é preciso cuidado.
seria dele se não tivesse? Talvez ele não fosse como o seu Senhor. Eu às vezes vejo muita gente do meio evangélico, no nosso meio evangélico, a dizer que eles são as melhores pessoas. Lá no trabalho toda a gente gosta deles. Na família toda a gente gosta deles. Os porreiraços. Têm inimigos. Cuidado. Não é? Cuidado. A gente gosta. És a melhor coisa lá. Vamos lá ver. Não é? Se eles odeiam o Senhor e não odeiam o aprendiz do Senhor, o discípulo, como? Spurgeon diz isso. O homem bom tem inimigos. Não seria como o seu Senhor se não estivesse. Não quer dizer que nós andamos a arranjar inimigos. Vocês entendem? Não, mas é normal que tenhamos inimigos. Aliás, há pessoas que nem podem sequer olhar para nós. Só a nossa presença incomoda. Algumas vezes sabem dizer porque é que incomoda, mas incomoda. Eu fico muito aflito. E estou-vos a dizer de verdade, meus amados irmãos. De verdade. Fico muito aflito quando alguém chega e me conta que aqui, acolá, na família, toda a gente gosta dele. Ou as pessoas não costumam... lá da igreja. Porreiraço, pessoal lá... maravilha. Um miúdo fantástico, pá. Sério? Quem ama o mundo não ama a Deus, meus amados irmãos. E se não ama a Deus, e se Deus habita em ti, como é que vai estar tudo na boa contigo? Não sei se me consegui explicar. Bom, agora não saiam daqui a arranjar inimigos também. Não é isso que estamos a falar. Mas é normal que assim seja. O anormal é não ser. Em quinto lugar, há uma honra, uma festa diante dos inimigos. Unge a cabeça com óleo. Unge uma cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Este cálice não é o cálice da unção usado para empossar o rei ou os sacerdotes, mas sim um óleo, tipo um perfume usado nos banquetes do Oriente como aquela marca da hospitalidade, aquele cheiro, aquele aroma da comunhão, do favor, da alegria. O Salmo 133, 1 e 2 diz: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola, desculpem, das suas vestes. Esta honra festiva era traduzida também na expressão do transbordar do cálice, que simbolizava a provisão abundante oferecida pelo generoso anfitrião. É digno de nota, meus amados, que todo o crente é ungido pelo Espírito Santo quando recebe o Salvador. E que em Cristo temos comunhão, vitória, honra e alegria. O óleo de Arão simboliza a unidade do povo que é de Deus, do povo de Deus. E essa união é santa. Não é? É santa. Mas, amados, não é porque nós gostamos todos da mesma cor. Percebes? Não é porque nós somos todos iguais. Não é isso. Ela é santa. É uma união preciosa, agradável, abundante. Ela é produzida por Deus. Não é? Nós não somos desafiados a produzir a unidade. Somos desafiados a manter a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E nós não produzimos unidade. Quem produz a unidade é o Senhor. Ele coloca-nos em Cristo e somos um. É por isso que alguns que não têm Cristo desunem-se de nós. E depois dizem que a doutrina acaba com a união. Por isso não querem muita doutrina. Querem uma falsa união. Querem uma uniformidade, todos desunidos. A união cristã não é a união de pessoas iguais, mas a comunhão de pecadores salvos pela mesma graça, servindo ao mesmo Senhor e caminhando para a mesma glória.
Essa é a união. Quando o Senhor é o nosso pastor, nós temos esta bendita comunhão para a eternidade. E estamos a terminar, versículo 6. Está escrito: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. O Senhor, como nosso pastor, não está apenas connosco, como se isso fosse pouca coisa. Sabe o que é que Ele faz? Vocês já viram quando as equipas de futebol vão diretos ao estádio? O que é que aquilo leva? Uma escolta de GNRs ou da PSP, não é? A escoltar o autocarro, não é? Sabes que tu também tens uma escolta? Tens uma escolta também. Uma escolta só que é celestial. Bondade e misericórdia. E isto durante todos os dias da nossa vida. Desculpem-me, lá vem o Spurgeon. Ele é bom pregador. Ele diz assim: ele chama a bondade e a misericórdia como duas irmãs gêmeas que nos escoltam. Uma vez que a bondade atende às nossas necessidades e a misericórdia destrói os nossos pecados. Bondade é o que Deus nos dá e não merecemos, a sua graça. Isso é o que Deus nos dá, isso é bondade. Nós não merecíamos e Ele deu-nos. Ao passo que a misericórdia é o que nós merecemos, mas Ele não nos dá. Sabes o que é? A condenação, o juízo. Isso é a bondade e a misericórdia. E nós vamos por aí fora, ladeados por bondade e misericórdia. Avançamos neste mundo, guardados e protegidos. Deus não me dá o que eu mereço, e Deus dá-me o que eu não mereço. Queres melhor guarda? Queres melhor proteção do que isso? Diz-me lá. Quando tu pecas, Deus dá o que tu mereces? Dá. Já percebeste que estás guardado por estas duas irmãs gêmeas, como lhe chama Spurgeon? Deus não nos dá o que nós merecemos. Deus dá-nos o que nós não merecemos. Mas ao mesmo tempo, não é? Na nossa miséria, Ele devia nos dar o castigo, a condenação, e Ele não nos dá. Alguém disse que o hospedeiro divino chama 2 dos seus servos para atender às necessidades dos hóspedes. Os seus nomes são bondade, misericórdia. O hóspede de Deus, o hóspede deste Senhor, o hóspede, meus amados, é mais do que um mero conhecido, convidado simplesmente para aquele dia. Este hóspede, deste anfitrião divino, é convivermos com Ele. Temos aqui uma ideia de peregrinação. Os irmãos entendem? Que só vai terminar aonde? Na casa do Pai. Quando a nossa carreira então aqui terminar, então habitaremos na casa do Senhor para todo o sempre. Aqui o Senhor está connosco. Lá estaremos nós com o Senhor. Aleluia. A sua presença será a nossa alegria e a nossa maior recompensa. O céu é a casa do Pai. É o nosso lar. É para lá que caminhamos. Pois é lá que está a nossa pátria. O nosso tesouro, o nosso maior bem. E é lá que também está o nosso bom e supremo pastor. Ele é o centro de todos os decretos divinos. Ele é o centro das Escrituras. Ele é o centro da história. Ele é o centro da eternidade. Ele é o centro do paraíso. Nós vivemos nele, com ele e para ele. Jesus é a nossa segurança, é a nossa provisão. Ele é a nossa paz.
Ele é a nossa justiça, Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa recompensa. Com Ele estaremos para sempre e com Ele reinaremos pelos séculos dos séculos, pelos séculos eternos, onde não haverá mais pranto, nem dor, nem luto, como nós líamos no domingo passado. Deixem-me terminar com esta frase. Porque Cristo é o nosso pastor, podemos descansar nos pastos. Porque Cristo é o nosso pastor, podemos atravessar os vales. Podemos enfrentar o futuro com confiança, pois aquele que começou a obra em nós nos conduzirá em segurança até à casa do Pai. Que o Senhor ricamente nos abençoe.